Prontinho. Bom, pessoal, vamos lá? Vamos então para a nossa live hoje sobre geradores reais. Ou seja, não são ideais. Qual que é a diferença? Nós estamos simulando um gerador que, quando você requer muita corrente dele, quando você quer que ele trabalhe fortemente, ele não consegue manter a tensão nominal. Então, por exemplo, seria o caso do clássico de um carro, cuja bateria de 12 volts, quando você dá a partida, a tensão cai para 10, 9 volts. Tá? Por isso que você observa o farol apagar, o limpador de para-brisa parar, o rádio não funciona e tudo mais dá problema elétrico. Então, no momento que você dá a partida do carro, no momento que você requisita muita corrente, muito, vamos dizer, trabalho da bateria, ela não consegue manter a tensão nominal de 12 volts. Ela cai para 10, 9 e pouco, e toda a parte elétrica funciona, vamos dizer, com uma tensão menor. Tá? Então, esse é um exemplo típico de um gerador real. O gerador ideal, não. Você poderia puxar 1 ampere ou 100 amperes e ele mantém a mesma tensão o tempo todo. Bom seria. Existem alguns assim, não se preocupa não. Tá, mas não é qualquer um, não. Então, a aula de hoje é sobre geradores reais. Então, vamos discutir um pouquinho dessa teoria, desses detalhes, como tira os dados, como monta o circuito, e vamos deixar para a próxima live algumas outras discussões de onde mais a gente pode observar esse mesmo fenômeno em outras situações. Que não tem nada a ver com a parte de elétrica, inclusive. Então, tem bastante aplicação. Tá bom? Então, vamos lá. Dúvidas sobre a aula de geradores? Nenhuma? Se nenhuma, a aula é rápida, a live é rápida. Professor, eu não fiquei bem com uma dúvida da matéria. É mais com aqueles tópicos que o senhor deu para nos auxiliar a fazer o relatório, né? O senhor falou para a gente fazer o gráfico de tensão por corrente e achar, a partir da equação da reta, o nosso epsilon e o R, né, que é a resistência interna. Só que depois o senhor falou para a gente calcular o epsilon e o R por MMQ. E ainda calcular o PT, o PU e o N, que é o rendimento. Aí eu fiquei em dúvida, é o quê? Não sei se, é que eu não fiz ainda, não sei se vai dar igual, mas um seria teórico e o outro seria experimental? Não, vamos por partes. Então, primeira parte, os dados que nós temos do experimento é uma tabela tensão e corrente. Uhum. Tá? Mexendo a resistência da adega, do rheostato, eu estou mudando o perfil do consumidor aqui, da carga do sistema. Se eu estou pedindo muita ou pouca corrente. Então, mexer o R significa isso. Tá? Então, vamos lá. E aí eu relaciono, para cada R, uma tensão e uma corrente. Primeira coisa importante, nem sempre o gráfico V por I é lei de Ohm. E tem que dar uma reta crescente. Uhum. Cujo coeficiente angular é R. Não, nesse caso não. Se você fez, o V por I vai dar uma reta decrescente. Certo. Tanto que a equação é negativa. O coeficiente angular é negativo. Mas por que não deu reta como lei de Ohm? Porque não é lei de Ohm. Repara, que V que é esse e que I que é esse. Tá? Lei de Ohm é o seguinte, dado um certo resistor de resistência, vamos dizer assim, constante, se você aplicar V0, tem corrente e 0. Se você aplicar V1, tem corrente e 1. Se aplicar V2, tem corrente e 2. Mas o R é o mesmo. Isso te dá uma lei de Ohm reta bonitinha. Uhum. Tá? Nesse caso, não. O V não é o V de uma resistência. A resistência varia. Em cada ponto, ela é diferente. Então, eu nunca teria como medir observar uma reta, porque essa reta teria várias inclinações. Então, não é reta. Tá? Então, não é lei de Ohm. Esse V é o V que a fonte consegue fornecer para o circuito. E o I é a corrente que, vamos dizer assim, sai da fonte e vai para o circuito. Como o circuito muda toda hora, isso não é lei de Ohm.
Isso é a curva característica de um gerador real. O que significa essa curva decrescente? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa aqui. Espera aí, deixa eu tentar improvisar uma telinha aqui. Eu posso fazer umas coisas diferentes. Onde é que está isso? Não é aqui. Eu sempre aperto o botãozinho errado, um dia eu acerto. Opa, agora sim. Pronto. Já vai compartilhar com vocês uma tela aí, né? Acho que chegou. Então, lei de Ohm, V sobre I, que dá isso aqui, é quando o R é constante. Tá? Para qualquer VI, você tem o respectivo I. No nosso caso, não é assim. No nosso caso, você tem lá uma bateria, uma certa força eletromotriz, uma certa resistência interna, e nós vamos jogar isso aqui num reostato, que eu vou variar essa resistência, que é variável. E aqui eu meço a corrente, e daqui eu meço a diferença potencial. Tá? Então, esse V, esse par VI, não corresponde a um R constante, ele varia. O que está dizendo aqui é o seguinte, V, qual que é a tensão que a fonte entrega para o circuito, ó, entre esse ponto e esse ponto. E qual que é a corrente, vamos chamar assim, requisitada pelo circuito. Isso dá uma reta decrescente. Tá? É óbvio, porque como é que é a equação desse fenômeno? V igual a epsilon menos R I. Compara com Y igual a mais BX. Olha lá, o Y é o V. O X é o I. Quem que é o coeficiente linear? A força eletromotriz. Quem que é o coeficiente angular? Repara, o coeficiente angular é menos R'. Ainda bem que é menos, porque a reta é decrescente. Não significa que o R é negativo, tá? Então, por exemplo, você deve ter obtido algo como assim, ó, menos R é igual a menos, acho que é 12,6, se eu não me engano, ohm. Portanto, o R é igual a mais, como tinha que ser, 12,6 ohms. O R é positivo. O menos faz parte do coeficiente angular, mas o coeficiente angular é menos R. Tá? Então, nós vamos fazer esse primeiro gráfico aqui, tá? Brincando com o MMQ. Mais ainda, com o MMQ com incertezas, que é a novidade da aula. Tá? Então, eu dei ali a incerteza da tensão, botei o valor comum, constante para facilitar. Dei a incerteza da tensão, dei a incerteza da corrente, e vocês vão ter, aí, dentro da VI, vocês vão ter que propagar isso e descontar, ou descarregar transferir a incerteza do X, do I, para o Y, e aí aplicar o MQ. Essa é a primeira parte. Para aí, vocês vão calcular o epsilon mais ou menos a incerteza e o R mais ou menos a incerteza do R. Além, claro, que do coeficiente de correlação. Professor, você deu a incerteza do V e do I já? Como é que é? A gente vai achar a incerteza da voltagem e da corrente pelo MMQ. Sim, vocês vão propagar e achar. Desculpa, do epsilon e do R. Da tensão e corrente, peraí, deixa eu apagar aqui. Ó. Da tensão e da corrente, está no texto. Deixa eu compartilhar aqui. Acho que agora eu posso fazer isso. Vamos entrar. Aqui, ó. Se você entrar, consegue ver aí ou não? Ah, tá. Eu não abri essa parte. Consegue ver você consegue ver o mouse ou não? Consigo. O meu mouse. Acho que não, mas, pô, que sacanagem. Eu queria mostrar um. Ó, aqui, ó. Aqui, pô. Então, quando você for para o escritório teu,
eu já te dou a incerteza da tensão e da corrente. Dei um valor constante para facilitar, poderia ser diferente. Então, vocês vão aplicar aqui nesse primeiro momento. Então, agora, finalmente, eu volto a falar o que a Alice perguntou. Acho que foi a Alice, né? Nem sei agora. Primeira parte, fazer o gráfico V por I e praticar o MMQ com incerteza. Está transferindo a incerteza do X para o Y, fazendo aquele monte de contas, brincando com planilha, e vão calcular o epsilon com a incerteza dele e o R, o R'inho, com a incerteza. E só nisso vocês já superaram o Excel, porque o Excel, até onde eu sei, não calcula regressões com incerteza. Nem o Excel, o Microsoft, nem o Calc da LibreOffice. O Origin faz isso. Mas o Calc e o Excel não faz. Então, vocês já vão superar o Excel. Tá? Então, esse é o comecinho da aula. Bom, e aí vão interpretar. Por que deu negativo? Qual que é o sentido físico? Qual que é a unidade? O que acontece? Tem algum erro sistemático? Não tem? Então, toda aquela questão. E aí que entram aquelas perguntas que eu coloco lá no escritório, que é para darmos assim estimular vocês a pensarem sobre aquilo. Um gráfico não é um risco no papel. Tem que ter algum significado. Então, quando eu pergunto, é para tentar espremer vocês, para ver se vocês conversam com o gráfico, para bater um papo e tirar informação. Tudo bem? Feito isso, segunda parte aí da pergunta da Alicia. Aí que eu vou me preocupar com a potência. Isso agora é uma outra história. Agora eu vou conhecendo o epsilon e o R'inho, e aí é o seguinte, aí vamos combinar, eu simplifiquei uma coisa para vocês aqui, estou sendo bonzinho aqui, olha só. O MMQ com incerteza é para calcular o primeiro gráfico VI, epsilon e R'inho. Legal. A partir daí, vamos ignorar as incertezas. Por quê? Para simplificar as contas, eu quero agora focar na interpretação dos gráficos e não no cálculo da incerteza. Então, para não ficar tirando para todos os lados, eu vou, a partir do cálculo de potência, esquecer a incerteza e me concentrar em potência total, útil, rendimento. Tá? Então, é a segunda parte ali das minhas perguntinhas, das 7 em diante. Nós vamos começar agora a analisar outros detalhes. Então, eu faço são 11 perguntas para ir orientando vocês, como que vocês podem raciocinar, como vocês podem, vamos dizer assim, perguntar para os dados alguma coisa, para que eles forneçam para você interpretar. Tá? Fala, nossa, deu reta, que legal, puxa, que bom, e daí? Daí que é reta, tá, mas eu sei que é reta, mas o que significa? Quanto que dói isso aí? Qual que é o problema dela? E, então, ou seja, esse tipo de discussão que eu vou colocar aqui. Aí, quando eu introduzo a questão da potência, vamos dizer, quão rápido a fonte consegue entregar, vamos dizer assim, energia para o circuito, aí tem potência total, o que a fonte fornece, potência útil, o que o usuário consegue usar, e o rendimento é essa relação. Então, essa é a segunda parte da aula. Que talvez, não sei se ninguém já pergunta, fica para a live que vem. Tudo bem, Alicia? Tudo bem. Nessa parte da potência, nós vamos usar a força eletromotriz do MMQ e não a do gráfico. Então, ou vai usar os dois? Não, a do MMQ, se você fizer o MMQ com incerteza, MMQ sem incerteza, ou como a te ensinou, ΔY por ΔX, vai chegar no mesmo lugar. A reta é a mesma. A potência, nós vamos utilizar aqui, a gente calculou a força eletromotriz pelo MMQ, ou vai usar nos cálculos da potência a que a gente recebeu pelo gráfico? Porque você fala no videoaula os dois para calcular o PT pela força eletromotriz que foi encontrada pela equação da reta, como também a potência que foi calculada pelo MMQ. No caso, a força eletromotriz calculada pelo MMQ. Agora eu entendi. Porque o MMQ te fornece o epsilon. Tem que dar os mesmos valores. O MMQ fornece o epsilon e o valores. A potência total pode ser epsilon vezes I,
Ou você pode escrever isso em termos de errão e errinho. Sim. Mas vai dar a mesma coisa. Eu acho Tá mais bom. fácil epsilon por I, epsilon vezes I. E U vezes I, a última. Tá? Tudo bem. Mas aí sem certeza. Então, pega o epsilon e o errinho e vai calcular a corrente. Não, corrente é calculada já. Tá? E vai dar mesmos números se você fizer. A mesma coisa, só está expressa em outra forma. Entendi. O que vai ser interessante é que ele tem 7. Eu faço um gráfico do valor da década versus a relação V por I. Por quê? Vamos lá. Não vou nem desenhar, não. Deixa você pensar. Na década eu ajustei lá 5 ohms, 6 ohms, 7 ohms, 8 ohms. Mas o V, o voltímetro, tanto enxerga a tensão que sai da fonte, quanto a tensão sobre o resistor. Afinal de contas, ele está no meio do circuito ali. O I é a corrente, como o circuito é um único circuito em série, I é igual para todo lugar. Então, V sobre I deve dar R. Se você fizer esse gráfico, você vai observar que V sobre I não dá R. E se você fizer isso para todos os pontos, e fizer um gráfico de R da década por V sobre I, essa reta vai ter alguma particularidade, vai ter alguma informação escondida nisso. Que informação que é essa? O que essa reta esconde? Porque ao descobrir o que está escondido aí sim você vai fazer análise de potência em função da resistência, que eu vou chamar assim, correta. Qual que é a resistência correta? Então tem um passo aí no meio do caminho, lá o item 7 da minha listinha. Faço um gráfico, será que ele esconde alguma informação? Qual seria? É possível corrigir? Como isso afeta os dados? Ou seja, pensem sobre isso. Porque aí tem alguma coisa aí, vamos dizer assim, escondida. Não tão escondida, mas não está tão à vista assim. Depende do treinamento. Então, esse item 7 vai dar trabalho. Feito ele, o resto é fácil. O resto é fácil não. Começa outra história para a verdade. Que fica para a segunda live. Potências. Ou seja, não é para fazer de qualquer jeito. O jeito não vai sair. Tá? Vai ter que pensar um pouquinho. Os dados são bem simples. Tudo isso é reta, é experimental 1, é MMQ, bem, ou seja, entende? Compliquei um pouquinho botando incerteza no MQ, só isso. Mas o MQ vocês conhecem, só botei incerteza. Então, é uma equaçãozinha mais. Mas a interpretação de um gráfico, isso é, para vocês, simples. Basta olhar com atenção. Então, é isso que eu faço, essa série de perguntinhas para tentar levar você para o lugar certo. Tá, e esse parece que vai ser o desafio para começar a próxima aula. Porque, pelo que eu sinto, vocês não sabem do que eu estou falando. Nem o que poderia ser essa diferença entre o R e o V sobre I. Então, precisa chegar lá para poder ter a dúvida. Ok? Alguma dúvida até aqui ou não? Ou antes disso? Depois tem um monte, eu sei. Essa diferença poderia ser causada por um erro sistemático? Poderia. Se você mostrar por quê, de onde vem, como corrige, sim. Então, você não quer que você fale, é sistemático. A culpa do instrumento. É culpa que o negócio é velho. Não, peraí. Vamos fazer um pouco de engenharia. Qual que é o problema? Quantifica o problema e me dá a solução do problema. Tá? Vocês não estão se livrando de alguma coisa, vocês estão encarando, é diferente. Então, postura de engenheiro. Tem problema? Resolve
e garanto que não vai acontecer mais, ou me explica o que aconteceu. Ou seja, vamos fazer a coisa completa. Não estou assim, ó, empurra para frente e eu quero me livrar disso. Não, 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 não. Vocês não querem se livrar, vocês querem resolver. Então, vamos lá. Erro sistemático tem a ver? Tem a ver. Como assim? Ah, boa pergunta. Então, destrincha melhor o teu raciocínio que você está chegando perto já. Então, agora bota a cabeça para funcionar. Você já deu um passo bom para frente aí. Opa, na direção certa. Agora vamos ver como que esse erro aparece, qual a origem dele, como corrige, o que isso implica com os dados experimentais, se eu preciso corrigir os dados. Tá bom? Então, o Zé Felipe foi numa direção boa. Mas tem que andar um pouquinho mais. Se possível, não sozinho. Então, é hora de discutir essas coisinhas. Inclusive em grupo. Tá bom? Algo mais? Acredito que não. Então, não havendo mais dúvidas, podemos então encerrar nossa live aqui. Tá? Sugiro então que vocês encarem agora o problema até chegar no MMQ com certeza, tá? E trabalhem agora já urgente com o item 7, que é esse gráfico R por V sobre I. Tá? Que é o que estava lá no... Deixa eu ver aqui no escritório já, né? Onde é que está isso? Isso, lá no escritório. Logo depois do laboratório. Algumas instruções que eu passo. Então, são perguntinhas para orientar vocês a destrinchar os dados. Tá bom? Então, acho que podemos encerrar por aqui. E vejo vocês na próxima live. Quarta que vem, 17h15, confirmando, 17h15. Se eu falar 17, corrige que eu estou errado, porque é 17h15 que é o correto. Tá? Para discutir a parte final do experimento. Ou no WhatsApp aí, a qualquer momento, é só mandar a dúvida, tá? E eu vou corrigir aquele negócio dos links que estão realmente, eu apaguei e ficou muito fora. Tá? Tudo bem? Então, vou encerrar por aqui a gravação. Stop.